Bem-vindo ao Caminho da Luz. Hoje, vamos explorar juntos um dos ensinamentos mais preciosos da tradição budista, a arte de cultivar a paciência e a calma interior diante das tempestades da existência. Em um mundo onde tudo parece ir cada vez mais rápido, onde os desafios se multiplicam e onde o estresse se torna nosso companheiro diário, reencontrar essa serenidade profunda não é um luxo, é uma necessidade vital. Os momentos difíceis fazem parte integrante da vida humana. Ninguém escapa deles. Seja a perda de um emprego, uma ruptura dolorosa, uma doença, problemas financeiros ou simplesmente a acumulação de pequenas contrariedades cotidianas, todos nós somos confrontados com situações que testam nossa capacidade de permanecer centrados e tranquilos. A questão não é saber se encontraremos provações, mas sim como escolheremos responder a elas. O próprio Buda ensinou que o sofrimento é inerente à existência humana. Esta é a primeira nobre verdade. Mas ele também mostrou um caminho para transcender esse sofrimento, não fugindo das dificuldades, mas transformando nossa relação com elas. A paciência, chamada Kshanti em sânscrito, é uma das 6 perfeições transcendentes na prática budista. Ela representa muito mais do que uma simples tolerância passiva. É uma força ativa, uma capacidade de permanecer estável e sereno, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Lição 1. Compreender a natureza da paciência segundo o budismo. A paciência no budismo não é o que nossa cultura moderna geralmente entende por este termo. Ela não significa simplesmente esperar passivamente que as coisas mudem ou suportar em silêncio situações insuportáveis. A paciência budista é uma qualidade profunda da mente que transforma nossa própria experiência da dificuldade. Nos textos antigos, distinguem-se 3 tipos de paciência. A primeira é a paciência diante daqueles que nos causam dano. Imagine alguém que te critica injustamente, que te trai ou que te machuca intencionalmente. A reação natural seria a raiva, o ressentimento ou o desejo de vingança. Mas a paciência budista nos convida a ver além dessa reação imediata. Ela nos pede para reconhecer que a pessoa que nos machuca frequentemente age por ignorância, por seu próprio sofrimento ou por condicionamento. O monge budista Shantideva, em seu famoso texto A Marcha para o Despertar, faz uma pergunta revolucionária. Se alguém nos bate com um bastão, contra quem deveríamos estar com raiva? Contra o bastão ou contra a pessoa que o segura? E se estamos com raiva da pessoa, não deveríamos antes direcionar nossa raiva para aquilo que leva essa pessoa a agir assim, ou seja, suas próprias aflições mentais, sua ignorância e seu sofrimento? Esta perspectiva muda radicalmente nossa forma de reagir às ofensas. Em vez de ver o outro como um inimigo, começamos a ver uma pessoa prisioneira de suas próprias perturbações mentais. Isso não significa aceitar o inaceitável ou não estabelecer limites saudáveis. Significa simplesmente não adicionar nossa própria raiva e nosso próprio sofrimento a uma situação já difícil. O segundo tipo de paciência diz respeito à nossa aceitação das dificuldades da própria existência. A vida nos confronta com a doença, o envelhecimento, a perda e, finalmente, a morte. Essas realidades são universais e inevitáveis. Resistir a essas verdades fundamentais só aumenta nosso sofrimento. A paciência nos ensina a acolher esses aspectos da existência com graça e dignidade. Pense em uma árvore no inverno. Ela não resiste ao frio, não reclama da neve que se acumula em seus galhos. Ela simplesmente atravessa a estação, sabendo instintivamente que a primavera voltará. Essa sabedoria natural já está presente em nós, mas nossas mentes agitadas frequentemente a esqueceram. O terceiro tipo de paciência é a paciência na própria prática espiritual. O caminho para o despertar não é instantâneo.
Ele exige uma perseverança constante, uma prática regular, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. É como plantar uma semente. Você não pode puxar o broto para fazê-lo crescer mais rápido. Você deve simplesmente continuar regando, dando luz e confiar no processo natural de crescimento. Esta forma de paciência é particularmente relevante em nossa época de gratificação instantânea. Estamos acostumados a obter o que queremos imediatamente. Informações com um clique, refeições entregues em poucos minutos, respostas instantâneas às nossas mensagens. Mas a transformação interior profunda não funciona assim. Ela exige tempo, constância e uma fé inabalável no processo. Para desenvolver essa compreensão da paciência, comece observando suas reações nas situações cotidianas. Quando você está preso no trânsito, o que acontece em sua mente? Quando alguém te interrompe, como você reage internamente? Esses pequenos momentos são laboratórios preciosos para estudar sua própria mente. Você pode notar talvez uma tensão imediata em seu corpo, uma cascata de pensamentos negativos, uma vontade de reagir rapidamente. Observe tudo isso sem julgamento. Este é o primeiro passo. A consciência em si já é um ato de paciência. Você cria um espaço entre o estímulo e sua resposta. Nesse espaço reside sua liberdade. Quanto mais você pratica essa observação consciente, mais esse espaço se amplia, dando-lhe a possibilidade de escolher uma resposta mais sábia, em vez de reagir automaticamente. As neurociências modernas confirmam o que os budistas sabem há milênios. Nosso cérebro é plástico. Ele pode se reconfigurar em função de nossas práticas mentais. Cada vez que você escolhe conscientemente a paciência em vez da reatividade, você fortalece os circuitos neurais da paciência. É literalmente como desenvolver um músculo. No início, é difícil, mas com a prática regular, torna-se cada vez mais natural. Lição 2. A impermanência como fundamento da calma. Um dos ensinamentos centrais do budismo é a impermanência, chamada anicca, em Pali. Tudo o que existe está em constante mudança. Nada é permanente, nada é fixo. Esta verdade pode parecer óbvia intelectualmente, mas raramente vivemos em acordo com ela. Nos apegamos aos momentos agradáveis, esperando que durem eternamente, e resistimos aos momentos difíceis, desejando que desapareçam imediatamente. Esta resistência à impermanência está na raiz de muito do nosso sofrimento. Imagine que você segura em sua mão um pedaço de gelo. Se você o aperta muito forte, tentando mantê-lo intacto, não apenas ele derreterá mais rápido por causa do calor de sua mão, mas também te machucará. Se você o segura suavemente, aceitando que ele vai derreter, você pode apreciar sua beleza temporária sem sofrimento adicional. Nossas vidas estão cheias de pedaços de gelo, relacionamentos que mudam, corpos que envelhecem, carreiras que evoluem, certezas que desmoronam. Quando compreendemos e aceitamos verdadeiramente a impermanência, paramos de desperdiçar nossa energia tentando congelar o que está naturalmente em movimento. Esta aceitação nos libera e nos traz uma calma profunda. Nos momentos difíceis, lembrar-se da impermanência pode ser extremamente reconfortante. Você está atravessando um período de desemprego que parece sem fim? Esta situação é impermanente. Você sofre de uma dor emocional intensa após uma separação. Esta dor é impermanente. Você está sobrecarregado pela ansiedade diante da incerteza. Esta ansiedade é impermanente. O poeta Sufi Rumi expressou magnificamente essa sabedoria em seu poema, onde repete: "Isto também passará." Estava inscrito no anel do rei Salomão, segundo a lenda. Nos momentos de triunfo, essas palavras nos lembram a humildade. Nos momentos de desespero, elas nos oferecem esperança. Tudo passa, tudo muda, nada permanece idêntico. Mas atenção, compreender a impermanência não significa tornar-se passivo
ou nihilista. Não é uma desculpa para não se engajar na vida ou para negligenciar nossas responsabilidades. Ao contrário, uma verdadeira compreensão da impermanência nos torna mais presentes, mais engajados, mais vivos. Quando sabemos que cada momento é precioso e único, não o desperdiçamos em arrependimentos ou preocupações inúteis. Para integrar essa compreensão em sua vida cotidiana, experimente esta prática simples. Cada manhã, ao acordar, reserve um momento para refletir. Tudo o que vivo hoje é impermanente. As alegrias que sentirei passarão. As dificuldades que encontrarei também passarão. Como posso permanecer presente e aberto a essa realidade imutável? Observe também a impermanência nas pequenas coisas. Veja uma flor se abrindo lentamente, depois murchando. Observe as nuvens que se formam e se dissolvem no céu. Note como seus pensamentos e emoções aparecem e desaparecem como ondas na superfície do oceano. Quanto mais você treina para ver a impermanência nessas pequenas manifestações, mais natural se torna aceitá-la nas grandes transições de sua vida. Existe uma meditação budista tradicional chamada Meditação sobre as 9 Contemplações do Cemitério, que pode parecer mórbida à primeira vista, mas que é, na verdade, profundamente libertadora. Ela convida a refletir sobre a decomposição do corpo após a morte, não para nos deprimir, mas para nos lembrar da natureza transitória de toda a existência física. Quando contemplamos sinceramente nossa própria mortalidade, os pequenos dramas cotidianos perdem sua importância. Percebemos o que realmente importa. Esta contemplação não é mórbida, é uma celebração da vida. Quando você sabe que seu tempo é limitado, não o desperdiça em querelas mesquinhas ou preocupações insignificantes. Você escolhe conscientemente como investir sua energia preciosa. É assim que a impermanência se torna uma fonte de sabedoria e paz. Lição 3. Cultivar a atenção plena na adversidade. A atenção plena, ou mindfulness, está no coração da prática budista. É a capacidade de estar plenamente presente ao que está acontecendo no instante, sem julgamento e sem reatividade automática. Nos momentos difíceis, esta qualidade se torna nossa maior aliada. Ela nos permite responder com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Quando uma crise surge, nossa mente tende a disparar. Começamos a imaginar os piores cenários, a ruminar o passado ou a nos preocupar freneticamente com o futuro. Esta agitação mental amplifica nosso sofrimento muito além do que a situação real exige. A atenção plena nos traz de volta ao momento presente, onde frequentemente descobrimos que as coisas são mais gerenciáveis do que nossa mente ansiosa sugere. Tomemos um exemplo concreto. Imagine que você acabou de saber que vai perder seu emprego. A reação mental habitual poderia ser algo assim: isso é terrível. Como vou pagar meu aluguel? O que as pessoas vão pensar? Nunca encontrarei um cargo tão bom. Minha carreira está arruinada. E se eu perder minha casa? E se minha família me rejeitar? Em poucos segundos, sua mente criou uma catástrofe muito maior que a própria perda do emprego. Agora, apliquemos a atenção plena à mesma situação. Você recebe a notícia. Você percebe imediatamente as sensações físicas. Talvez um aperto no peito, uma aceleração do ritmo cardíaco, uma tensão nos ombros. Você reconhece essas sensações sem tentar suprimi-las. Você simplesmente as nomeia. Aqui está o medo. Aqui está a ansiedade. Depois você traz sua atenção de volta à sua respiração. Esse ponto de ancoragem estável na tempestade emocional. Você então se pergunta: o que é realmente verdadeiro neste momento preciso? A verdade é que você recebeu uma informação. Só isso. Você ainda não perdeu sua casa. Sua família não te rejeitou. Sua carreira não acabou. Essas são projeções mentais, não fatos presentes. No momento presente,
Você está simplesmente respirando, existindo, com uma nova informação para integrar. Esta distinção entre o que está realmente presente e o que nossa mente adiciona à situação é crucial. Ela cria espaço para uma resposta refletida. Você pode então se perguntar: qual é o próximo passo sábio que posso dar agora? Talvez seja simplesmente respirar algumas vezes profundamente. Talvez seja ligar para um amigo de confiança. Talvez seja atualizar seu currículo. Uma ação de cada vez, ancorada no presente. A atenção plena também nos ensina a distinguir a dor do sofrimento. A dor é inevitável na vida humana. É a sensação bruta de uma experiência difícil. O sofrimento, por outro lado, é o que nossa mente adiciona a essa dor. Os julgamentos, as resistências, as histórias que contamos a nós mesmos. O Buda ensinou que não podemos sempre controlar a primeira flecha da dor, mas temos o poder de evitar a segunda flecha do sofrimento. Para desenvolver essa atenção plena na adversidade, comece com práticas formais. Sente-se em meditação todos os dias, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Concentre-se em sua respiração. Quando sua mente divagar, e ela vagará constantemente, traga-a gentilmente de volta à respiração, sem se criticar. Esta prática simples, repetida regularmente, treina sua mente para permanecer presente. Em seguida, estenda essa prática às suas atividades cotidianas. Lave a louça com atenção plena, sentindo a água em suas mãos, observando as bolhas de sabão. Caminhe com atenção plena, sentindo cada passo, o contato de seus pés com o chão. Coma com atenção plena, saboreando realmente cada garfada. Esses momentos simples são treinos preciosos para os momentos em que você realmente precisará. Quando uma dificuldade surgir, você já terá desenvolvido o músculo da atenção plena. Você poderá aplicá-la mais facilmente. Sua mente terá aprendido a voltar ao presente, a observar, sem reagir imediatamente. É como preparar um paraquedas antes de precisar dele. Você não quer esperar estar em queda livre para aprender a usá-lo. Lição 4. A compaixão por si mesmo nos momentos difíceis. Um dos erros mais comuns que cometemos diante das dificuldades é nos tratar com dureza e julgamento. Nós nos criticamos por não ser fortes o suficiente, resilientes o suficiente, positivos o suficiente. Comparamos-nos aos outros que parecem lidar com seus problemas com facilidade. Esta autocrítica apenas adiciona uma camada extra de sofrimento a uma situação já difícil. O budismo nos ensina uma abordagem radicalmente diferente, a compaixão por si mesmo. Esta qualidade, chamada metta, ou bondade amorosa quando direcionada a si mesmo, é tão importante quanto a compaixão pelos outros. De fato, é quase impossível cultivar uma compaixão autêntica pelos outros se somos constantemente duros e críticos conosco mesmos. A compaixão por si não é complacência ou fraqueza. Não é uma desculpa para evitar responsabilidade ou crescimento pessoal. É antes o reconhecimento de que somos humanos, imperfeitos, e que merecemos a mesma gentileza e compreensão que oferecemos a um amigo querido atravessando um período difícil. Imagine que seu melhor amigo vem até você, em lágrimas, contando que foi reprovado em um exame importante ou que cometeu um erro no trabalho. Como você reagiria? Provavelmente com empatia e encorajamento. Você talvez diria: é difícil, eu entendo. Todo mundo comete erros. É apenas um revés temporário. Você é capaz de superar isso. Você provavelmente não diria: você é um incapaz. Como pôde ser tão estúpido? Você nunca conseguirá nada na vida. No entanto, é exatamente esse tipo de discurso que muitos de nós infligimos a nós mesmos diariamente. Essa voz interior crítica é frequentemente tão familiar que nem a notamos mais. Ela se tornou nossa companheira constante, nossa juíza implacável. A prática budista nos convida a reconhecer essa voz,
depois a substituí-la progressivamente por uma voz mais compassiva. Quando você atravessa uma provação, tente falar consigo mesmo como falaria com alguém que você ama profundamente. Use um tom suave, palavras encorajadoras, uma atitude de apoio em vez de julgamento. Uma prática poderosa é a meditação da bondade amorosa. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e comece direcionando frases de bondade para si mesmo. Você pode usar formulações tradicionais como: que eu esteja em segurança, que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu viva com facilidade. Repita essas frases lentamente, deixando-as ressoar em seu coração. No início, isso pode parecer estranho ou até falso, especialmente se você está acostumado com a autocrítica. Persevere. Como toda prática, ela se torna mais natural com o tempo. Você começará a notar mudanças sutis em sua relação consigo mesmo. Você será talvez mais indulgente com seus erros, mais paciente com suas limitações, mais encorajador em seus esforços. Esta compaixão por si é particularmente crucial nos momentos em que você contribuiu para suas próprias dificuldades. Talvez você tenha tomado uma má decisão, dito algo ferido ou negligenciado algo importante. A reação habitual é frequentemente uma espiral de culpa e vergonha. A compaixão por si oferece uma alternativa mais saudável. Reconheça o que você fez, sem se definir por essa ação. Eu cometi um erro é muito diferente de eu sou uma pessoa horrível. A primeira afirmação deixa espaço para aprender e crescer. A segunda te aprisiona em uma identidade negativa. Pergunte-se: o que esta situação pode me ensinar? Como posso reparar o que pode ser reparado? Como posso fazer melhor no futuro? Esta abordagem compassiva é muito mais eficaz para a mudança real do que a autoflagelação. As pesquisas em psicologia confirmam: as pessoas que praticam a autocompaixão têm mais probabilidade de perseverar diante dos desafios, são mais resilientes diante dos fracassos e, paradoxalmente, mais motivadas a melhorar do que aquelas que se criticam constantemente. O Dalai Lama, quando perguntado sobre como lidar com culpa e autocrítica, expressou surpresa. Ele explicou que, como budista tibetano, o conceito de uma voz interior constantemente crítica lhe era quase estranho. Esta reação nos lembra que essa autocrítica não é inerente à condição humana. É um padrão mental culturalmente condicionado que podemos desconstruir. Lição 5. Aceitar o que não pode ser mudado. Uma grande fonte de sofrimento em nossas vidas vem de nossa resistência ao que é. Gastamos enormes quantidades de energia lutando contra a realidade, desejando que as coisas sejam diferentes do que são. Esta resistência nos esgota sem mudar nada da própria situação. O budismo nos ensina a sabedoria da aceitação radical. A aceitação não significa resignação passiva ou derrotismo. Ela não significa que você aprova tudo o que acontece ou que você para de agir para melhorar as coisas. A aceitação significa simplesmente reconhecer a realidade tal como ela é, sem adicionar camadas de resistência mental e emocional. Existe uma oração famosa, adotada por muitas tradições espirituais, que captura perfeitamente essa sabedoria. Conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que posso, e a sabedoria de distinguir entre as duas. Esta distinção é crucial para a nossa paz interior. Muitas coisas na vida escapam ao nosso controle. Não podemos controlar as ações dos outros, os eventos mundiais, o clima, o envelhecimento de nosso corpo ou a morte de nossos entes queridos. Não podemos controlar o passado, que já está feito. Temos uma influência limitada sobre o futuro, que permanece incerto. O que podemos controlar é nossa resposta ao momento presente. É nossa atitude, nossas escolhas, nossas ações agora.
Quando você se encontra diante de uma dificuldade, faça esta pergunta fundamental: há algo que eu possa fazer concretamente para melhorar esta situação? Se a resposta for sim, então faça. Haja com sabedoria e determinação. Mas se a resposta for não, se a situação está realmente fora de seu controle, então pratique a aceitação. Esta aceitação pode ser extraordinariamente libertadora. Imagine que você carrega uma mochila pesada, cheia de pedras, durante uma longa caminhada. A cada passo, esse peso te esgota. Então alguém te diz: sabe, você pode deixar essa mochila, você não é obrigado a carregá-la. A resistência à realidade é como essa mochila, a aceitação é deixá-la. Há uma história zen que ilustra magnificamente este princípio. 2 monges viajavam juntos ao longo de uma estrada lamacenta. Eles encontraram uma bela mulher em quimono de seda que não conseguia atravessar a estrada sem sujar suas roupas. O primeiro monge a pegou em seus braços, atravessou a estrada e a deixou do outro lado. Os 2 monges continuaram seu caminho em silêncio. Várias horas depois, o segundo monge finalmente disse: nossa ordem nos proíbe de tocar mulheres. Como você pôde pegá-la em seus braços? O primeiro monge respondeu: eu a deixei há horas. Por que você continua carregando-a? Esta história aponta para uma verdade profunda. Carregamos mental e emocionalmente tantas coisas que já pertencem ao passado. Feridas antigas, injustiças passadas, oportunidades perdidas, relacionamentos terminados. Ruminamos sobre elas repetidamente, recusando-nos a deixá-las. Esta ruminação mental nos impede de estar plenamente presentes e disponíveis para o que está acontecendo agora. A aceitação do passado é particularmente importante. O que está feito, está feito. Nenhuma quantidade de arrependimento ou culpa pode mudá-lo. Você pode aprender com suas experiências passadas, fazer reparações se possível e escolher agir diferentemente no futuro. Mas agarrar-se ao que não pode mais ser mudado não serve a nenhum propósito construtivo. Da mesma forma, aceitar a incerteza do futuro nos libera de grande ansiedade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Esta incerteza é desconfortável para nossa mente, que busca constantemente segurança e controle. Mas é também esta incerteza que torna a vida possível. Sem ela, não haveria nenhuma possibilidade de mudança, nenhuma oportunidade para o novo. Para praticar a aceitação, comece pelas pequenas contrariedades cotidianas. Quando chove e você havia planejado um piquenique, em vez de ruminar sobre seu azar, simplesmente aceite que seus planos devem mudar. Quando alguém está atrasado para um encontro, em vez de se impacientar e se irritar, aceite que você não controla o tempo dos outros. Use esse tempo de espera para respirar, observar seu ambiente ou simplesmente estar presente. Essas pequenas práticas de aceitação te preparam para os grandes desafios. Quando você for confrontado com uma perda significativa, uma doença grave ou uma crise maior, você já terá desenvolvido o músculo da aceitação. Você saberá como distinguir entre o que você pode mudar e o que deve aceitar. Esta sabedoria te trará uma paz profunda, mesmo no meio da tempestade. Lição 6. Transformar a raiva em compreensão. A raiva é uma das emoções mais destrutivas que podemos experimentar. Ela queima como um fogo interior, nos consumindo frequentemente muito mais do que toca o objeto de nossa raiva. O Buda ensinou que agarrar-se à raiva é como segurar um carvão ardente com a intenção de jogá-lo em alguém. É você quem se queima. Nos momentos difíceis, a raiva surge facilmente. Raiva contra aqueles que nos machucaram. Raiva contra a injustiça da situação. Raiva contra nós mesmos por nossos erros ou fraquezas. Raiva até contra a própria vida. Esta raiva é compreensível, humana. O budismo não nos pede para reprimir ou negar essa emoção,
mas sim para compreendê-la e transformá-la. O primeiro passo para trabalhar com a raiva é reconhecê-la plenamente. Quando você sente a raiva subindo, não a julgue, não se culpe por senti-la. Simplesmente observe-a. Note onde ela se manifesta em seu corpo. Talvez um calor no peito, uma tensão na mandíbula, um apertar dos punhos. Dê-lhe um nome. Aqui está a raiva. Este simples reconhecimento já cria um pouco de espaço. Em seguida, explore mais profundamente. O que há sob essa raiva? Frequentemente, sob a superfície da raiva, escondem-se outras emoções mais vulneráveis. O medo, a mágoa, o sentimento de impotência, a tristeza. A raiva pode ser uma armadura que protege essas emoções mais ternas. Quando alguém te critica, sua raiva imediata pode mascarar uma ferida profunda em sua autoestima. Quando a vida não se desenrola como planejado, sua raiva pode esconder um medo do futuro. Esta exploração exige coragem. É mais fácil permanecer com raiva do que acessar nossa vulnerabilidade. Mas é precisamente tocando essas emoções mais profundas que podemos começar a curar. A raiva é um sintoma, não a doença em si. Tratar o sintoma sem cuidar da causa subjacente não resolve nada. O budismo também nos ensina a compreender as causas e condições que levaram à situação que desencadeia nossa raiva. Nada existe de forma isolada. Tudo é o resultado de inúmeras causas e condições se entrelaçando em uma rede complexa. Quando começamos a ver essa interconexão, nossa raiva se transforma naturalmente em compreensão. Voltemos ao exemplo de alguém que te machucou. Sua primeira reação poderia ser: esta pessoa é má. Ela merece ser punida. Mas se você cavar mais fundo, talvez descubra que essa pessoa agiu sob a influência de seu próprio sofrimento. Talvez ela tenha crescido em um ambiente abusivo. Talvez esteja atravessando atualmente uma crise pessoal. Talvez esteja prisioneira de padrões de comportamento destrutivos que não sabe como mudar. Esta compreensão não justifica a ação prejudicial. Ela não significa que você deve permanecer em uma situação abusiva ou perdoar o imperdoável, mas ela muda sua relação emocional com a situação. Você passa de uma posição de vítima, com raiva, para uma posição de testemunha compassiva. Você pode estabelecer limites saudáveis e se proteger sem carregar o fardo do ódio e do ressentimento. Existe uma prática budista poderosa para trabalhar com a raiva, baseada na seguinte reflexão: assim como eu, esta pessoa quer ser feliz. Assim como eu, esta pessoa quer evitar o sofrimento. Assim como eu, esta pessoa conheceu dores, decepções e feridas. Esta prática não nega as diferenças reais entre você e a outra pessoa, mas ilumina a humanidade compartilhada que os une. Quando você está com raiva de si mesmo, o mesmo processo se aplica. Em vez de se flagelar por seus erros, tente compreender as causas e condições que levaram a esse erro. Talvez você estivesse cansado, estressado ou faltasse informação. Talvez estivesse agindo segundo um padrão antigo que herdou de sua família ou cultura. Esta compreensão permite que você se trate com mais compaixão, enquanto assume a responsabilidade de mudar no futuro. Outra técnica poderosa para transformar a raiva é a prática da respiração consciente. Quando você sente a raiva subindo, Thich Nhat Hanh, o grande mestre Zen, recomenda recitar interiormente: eu inspiro, sei que estou com raiva. Eu expiro, sorrio para minha raiva. Esta prática simples realiza várias coisas ao mesmo tempo. Ela te ancora no momento presente através da respiração. Reconhece a emoção sem reprimi-la. E o sorriso interior introduz um toque de leveza e aceitação. Com a prática regular, você notará que sua raiva perde intensidade e duração. O que poderia te deixar furioso por dias ou semanas, agora se dissipa em algumas horas ou até minutos. Você se torna menos reativo,
mais espaçoso em suas respostas. Esta transformação não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno progresso te aproxima da paz interior profunda que você busca. Lição 7. Desenvolver a equanimidade diante da incerteza. A equanimidade é uma das qualidades mais preciosas que podemos cultivar no caminho espiritual. Na tradição budista, ela é considerada uma das 4 qualidades incomensuráveis. Ao lado do amor benevolente, da compaixão e da alegria altruísta. A equanimidade, chamada upeksha em sânscrito, é a capacidade de permanecer estável e equilibrado diante dos altos e baixos inevitáveis da existência. Esta estabilidade não é indiferença ou desapego frio. Não é uma ausência de emoções ou uma retirada da vida. Ao contrário, a equanimidade é uma presença profunda, uma capacidade de estar plenamente com o que é, sem ser levado pelas ondas do prazer e da dor, do ganho e da perda, do elogio e da censura, da fama e da infâmia. Esses 8 ventos mundanos, como os chama a tradição budista, sopram constantemente em nossas vidas, ameaçando nos desequilibrar. A incerteza é uma das realidades mais difíceis de aceitar para a mente humana. Temos uma necessidade profunda de previsibilidade, de controle, de saber o que vai acontecer. Esta busca de certeza é compreensível. Ela tem até um valor de sobrevivência, mas quando se torna excessiva, torna-se uma fonte importante de ansiedade e sofrimento. A vida é fundamentalmente incerta. Não sabemos quanto tempo viveremos, o que nos acontecerá amanhã, como nossos relacionamentos evoluirão, se nossos projetos terão sucesso. Esta incerteza não é um defeito da existência, é sua própria natureza. O Buda ensinou que agarrar-se a qualquer coisa em um mundo impermanente e incerto está fadado a criar sofrimento. A equanimidade nos permite dançar com essa incerteza, em vez de lutar contra ela. Imagine um junco à beira de um rio. Quando o vento sopra, o junco se dobra, mas não se quebra. Ele se adapta à força do vento, depois volta à sua posição natural quando o vento se acalma. O carvalho rígido, por outro lado, pode se quebrar em uma tempestade violenta. A equanimidade nos torna como o junco, flexíveis e resilientes. Para desenvolver essa qualidade, comece observando suas reações às pequenas mudanças e incertezas cotidianas. Quando seus planos são modificados na última hora, como você reage? Quando você não sabe como uma situação vai evoluir, o que acontece em sua mente e em seu corpo? Note a tendência de querer controlar tudo, planejar cada detalhe, eliminar toda a ambiguidade. Em seguida, experimente conscientemente com o deixar ir. Deixe algumas coisas sem planejar. Aceite não saber tudo. Confie no processo mesmo quando você não pode ver o resultado. Isso pode ser desconfortável no início, mas é nesse desconforto que o crescimento ocorre. Existe uma meditação tradicional para cultivar a equanimidade. Você começa visualizando alguém que lhe é neutro, uma pessoa que você conhece vagamente, mas por quem não tem nem forte afeição, nem forte aversão. Você reflete: assim como eu, esta pessoa conhecerá alegrias e tristezas. Assim como eu, ela viverá sucessos e fracassos. Não posso controlar o que lhe acontecerá, assim como não posso controlar completamente o que me acontecerá. Que possamos ambos aceitar os altos e baixos da existência com equanimidade. Você então estende essa reflexão a uma pessoa que você ama, depois a uma pessoa com quem você tem dificuldades, e finalmente a todos os seres. Esta prática nos ajuda a perceber que estamos todos no mesmo barco, navegando nas águas imprevisíveis da existência. Ninguém escapa aos 8 ventos mundanos, ricos ou pobres, famosos ou desconhecidos, jovens ou velhos. Todos enfrentamos a incerteza fundamental da vida. Este reconhecimento pode ser profundamente libertador. Ele nos tira de nosso isolamento,
e de nosso sentimento de ser especialmente azarados ou injustamente tratados. As dificuldades que você vive não são um sinal de que algo está errado com você ou que você está sendo punido. É simplesmente a condição humana universal. A equanimidade também nos ajuda a manter uma perspectiva de longo prazo. No calor da ação, quando estamos sobrecarregados por uma crise, pode parecer que o mundo inteiro está desmoronando. Mas quando damos um passo atrás e olhamos nossa vida em sua totalidade, vemos um panorama mais amplo. Esta crise atual é um momento em uma longa série de momentos. Ela passará, assim como as crises anteriores passaram. Os mestres budistas frequentemente usam a metáfora do oceano. Na superfície, o oceano pode estar agitado, com ondas altas e ameaçadoras. Mas se você mergulha profundamente, encontra águas calmas e estáveis. Não importa o que esteja acontecendo na superfície. A equanimidade é como essa profundidade do oceano. É a parte de nós que permanece estável e tranquila, mesmo quando nossa vida exterior está tumultuada. Para cultivar essa profundidade, a meditação regular é essencial. Quando você medita, treina sua mente para observar os pensamentos e emoções que surgem sem ser levado por eles. Você nota que eles vêm e vão, como ondas. Você não é essas ondas, você é o oceano que as contém. Esta realização cresce com a prática, até se tornar uma sabedoria encarnada que te acompanha em todos os aspectos de sua vida. Lição 8. A gratidão como antídoto ao sofrimento. No meio das dificuldades, pode parecer contraintuitivo falar de gratidão. Quando sofremos, quando a vida nos coloca à prova, nossa atenção se fixa naturalmente no que não está bem, no que falta, no que dói. No entanto, a prática da gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios, é um dos meios mais poderosos de transformar nossa experiência e cultivar a paz interior. A gratidão no budismo não é uma simples cortesia social ou um exercício de pensamento positivo superficial. É um reconhecimento profundo da interconexão de todas as coisas e da preciosidade da existência humana. O Buda ensinou que obter um precioso renascimento humano é extremamente raro. Das inúmeras formas de existência possíveis, tivemos a sorte extraordinária de nascer humanos, com a capacidade de compreender o Dharma e de praticar o caminho para o despertar. Esta perspectiva muda radicalmente nossa relação com nossas dificuldades. Sim, você está atravessando uma provação. Sim, é doloroso e difícil, mas você também está vivo, consciente, capaz de aprender e crescer através desta experiência. Você tem acesso a ensinamentos que podem te guiar. Você está cercado de condições favoráveis que bilhões de seres ao longo da história nunca tiveram, para praticar a gratidão de maneira autêntica nos momentos difíceis. Comece pelas coisas mais simples e imediatas. Você está respirando? É um presente. Você tem um teto sobre sua cabeça? É uma bênção. Você comeu hoje? Milhões de pessoas não podem dizer o mesmo. Essas necessidades fundamentais que frequentemente damos como garantidas merecem nosso reconhecimento. Em seguida, explore a gratidão até pelos aspectos difíceis de sua situação. Isso pode parecer paradoxal, mas fique comigo. Cada desafio que você encontra é também uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Os momentos fáceis da vida não nos ensinam muito. É na adversidade que descobrimos nossa verdadeira força, que desenvolvemos nossas capacidades, que aprofundamos nossa sabedoria. Um mestre Zen disse uma vez: o obstáculo é o caminho. O que parece bloquear sua estrada é, na verdade, sua estrada. A dificuldade que você busca evitar é precisamente o que pode te transformar. Sem fricção, o diamante não pode ser polido. Sem resistência, o músculo não pode se desenvolver. Sem desafios, a mente não pode se refinar.
Existe uma prática tradicional budista chamada prática das dificuldades como presentes. Você reflete intencionalmente sobre a maneira como suas dificuldades passadas te serviram. Talvez uma separação dolorosa finalmente te libertou de um relacionamento prejudicial e permitiu que você encontrasse um parceiro mais compatível. Talvez uma perda de emprego te forçou a reconsiderar sua carreira e te levou a um trabalho mais gratificante. Talvez uma doença te ensinou a valorizar sua saúde e a cuidar melhor de si mesmo. Ao reconhecer essas transformações passadas, você desenvolve a confiança de que suas dificuldades presentes também podem dar frutos, mesmo que você ainda não possa ver quais. Esta confiança não se baseia em otimismo ingênuo, mas em um reconhecimento realista de seu percurso. Você já sobreviveu a 100% de seus piores dias até agora. Você é mais resiliente do que acredita. A gratidão também abre nosso coração aos outros. Em nossos momentos de luta, é fácil nos isolar, pensar que ninguém entende, que estamos sozinhos. Mas quando olhamos cuidadosamente, frequentemente descobrimos que estamos cercados de apoio, mesmo que não seja sempre da maneira que esperávamos. Talvez um amigo tenha enviado uma mensagem simples, mas sincera. Talvez um estranho tenha sorrido no momento certo. Talvez um livro ou um ensinamento chegou em sua vida precisamente quando você precisava. Essas sincronicidades não são coincidências. São manifestações da interconexão profunda de todas as coisas. Quando as reconhecemos com gratidão, fortalecemos essa conexão. Para integrar a prática da gratidão em sua vida cotidiana, particularmente nos momentos difíceis, experimente este exercício simples. Cada noite, antes de dormir, identifique 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Elas podem ser grandes ou pequenas, significativas ou aparentemente banais. O importante é realmente senti-las, não apenas enumerá-las mentalmente. Por exemplo, sou grato pelo sol que brilhou esta manhã e aqueceu meu rosto. Sou grato pela conversa telefônica com minha irmã que me fez rir. Sou grato pelo meu corpo que continua me carregando, mesmo quando o negligencio. Deixe cada reconhecimento se acomodar em seu coração. Sinta o calor, a expansão, o suavizar que acompanha a verdadeira gratidão. Esta prática regular literalmente reconfigura seu cérebro. As neurociências mostram que a gratidão ativa as regiões do cérebro associadas ao bem-estar e diminui a atividade nas regiões ligadas ao estresse e à ansiedade. Você treina sua mente para buscar o positivo, mesmo nas situações difíceis. Isso não significa ignorar ou negar a dor real. Significa manter uma perspectiva equilibrada que reconhece tanto os desafios quanto as bênçãos. A gratidão também nos lembra da impermanência, mas de uma maneira gentil e amorosa. Quando somos verdadeiramente gratos por algo ou alguém, reconhecemos implicitamente que essa coisa ou pessoa não estará sempre lá. Esta consciência torna nossa apreciação mais profunda e presente. Não damos mais as coisas como garantidas. Saboreamos cada momento, sabendo que é único e insubstituível. Finalmente, a gratidão nos conecta a algo maior que nós mesmos. Seja você chame de universo, natureza, dharma ou simplesmente vida, a gratidão é um reconhecimento de que não somos ilhas isoladas, mas partes de um todo imenso e interconectado. Neste reconhecimento reside uma paz profunda, um sentimento de pertencimento que pode nos sustentar mesmo em nossos momentos mais sombrios. Lição 9. Praticar o desapego sem indiferença. O conceito de desapego é frequentemente mal compreendido no budismo. Muitos pensam que ele significa não amar nada, não se importar com nada, tornar-se emocionalmente distante ou frio. Isso não é absolutamente o que o Buda ensinava. O desapego não é o distanciamento no sentido de indiferença. É antes uma maneira de amar
e se conectar com liberdade, sem o agarramento e o medo que transformam o amor em sofrimento. O apego, na terminologia budista, refere-se a essa tendência da mente de agarrar-se, de querer que as coisas permaneçam exatamente como são, de identificar nossa felicidade com a presença ou ausência de algo externo a nós. É aquela voz interior que diz: não posso ser feliz sem esta pessoa, sem este trabalho, sem esta situação particular. É a crença de que nosso bem-estar depende inteiramente de circunstâncias externas. Esta forma de apego nos torna vulneráveis e ansiosos. Vivemos no medo constante de perder aquilo a que estamos apegados. Este medo envenena nossa capacidade de aproveitar plenamente o presente. Mesmo quando temos o que desejamos, não conseguimos relaxar completamente, porque sabemos, no fundo, que tudo é impermanente. O desapego nos liberta dessa prisão. Ele nos permite amar profundamente, engajar-nos plenamente, enquanto aceitamos a natureza efêmera de todas as coisas. É segurar as coisas levemente, com mãos abertas em vez de punhos cerrados. É apreciar a beleza de uma flor sem colhê-la, sabendo que ela florescerá melhor se deixada enraizada no solo. Nos momentos difíceis, o desapego se torna particularmente precioso. Quando perdemos algo importante, nosso sofrimento é frequentemente amplificado pelo apego que tínhamos. Quanto mais apegados estávamos, mais dolorosa é a perda. O desapego não elimina a dor natural da perda, mas remove a camada adicional de sofrimento criada por nossa resistência e agarramento. Para praticar o desapego, comece observando seus apegos. A que você se agarra em sua vida? Talvez a uma certa imagem de si mesmo, às suas opiniões e crenças, às suas posses materiais, a seus relacionamentos, a seus planos para o futuro. Note como esses apegos criam ansiedade. O que acontece em seu corpo e sua mente quando você pensa em perder essas coisas? Em seguida, experimente com o soltar. Isso não significa abandonar ou rejeitar o que é importante para você. Significa mudar sua relação com essas coisas. Em vez de pensar, preciso disso para ser feliz, você pode pensar, aprecio isso profundamente e sei que é impermanente. Esta sutil modificação de atitude faz uma enorme diferença. Um ensinamento budista fala dos 4 pensamentos que voltam a mente para o Dharma. Um deles é a contemplação da impermanência e da morte. Esta contemplação não é mórbida, é libertadora. Quando você percebe realmente que tudo é efêmero, incluindo sua própria vida, suas prioridades se tornam imediatamente mais claras. As pequenas contrariedades perdem sua importância. Os conflitos mesquinhos parecem absurdos. Você se concentra no que realmente importa. Esta contemplação também pode aprofundar seus relacionamentos. Quando você sabe que o tempo com seus entes queridos é limitado, você está mais presente com eles. Você não espera o momento perfeito para dizer "eu te amo" ou para resolver um conflito. Você não dá como garantida sua presença em sua vida. Cada momento compartilhado se torna precioso. O desapego também se aplica às nossas ideias fixas sobre como as coisas deveriam ser. Todos temos cenários em nossa cabeça sobre como nossa vida deveria se desenrolar. Quando a realidade não corresponde a esses cenários, sofremos. O desapego nos permite soltar esses roteiros rígidos e dançar com o que realmente é, em vez do que pensamos que deveria ser. Há uma história zen que ilustra magnificamente este ponto. Um fazendeiro tinha um cavalo que fugiu. Seus vizinhos vieram lhe dizer: "Que azar!" O fazendeiro simplesmente respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo voltou com 3 cavalos selvagens. Os vizinhos disseram: "Que sorte!" O fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o filho do fazendeiro tentou montar um dos cavalos selvagens e quebrou a perna. "Que azar!" disseram os vizinhos. "Talvez", respondeu o fazendeiro. No dia seguinte,
O exército veio recrutar todos os jovens da aldeia para uma guerra perigosa, mas deixaram o filho do fazendeiro por causa de sua perna quebrada. Esta história nos lembra que nunca sabemos realmente se um evento é bom ou ruim. Nosso julgamento é limitado por nossa perspectiva de curto prazo. O desapego de nossos julgamentos e expectativas nos libera para acolher o que vem com abertura e curiosidade. Para cultivar o desapego em sua prática diária, experimente este exercício. No final de cada dia, reflita: tudo o que aconteceu hoje está agora terminado. Não posso mais mudá-lo. Deixo ir com gratidão pelas lições que me trouxe. Então, olhando para amanhã, diga a si mesmo: não sei o que amanhã trará. Abro-me a todas as possibilidades com curiosidade e coragem. Esta prática te treina a soltar o passado e a não se apegar demais a expectativas específicas para o futuro. Você permanece ancorado no presente, o único momento em que você realmente tem poder e liberdade. É neste presente, consciente e desapegado, que se encontra a verdadeira paz. Lição 10. A meditação como refúgio na tempestade. A meditação está no coração da prática budista. Não é simplesmente uma técnica de relaxamento ou um método de gerenciamento de estresse, embora ofereça esses benefícios. É um treinamento profundo da mente que nos permite ver a realidade mais claramente e desenvolver as qualidades que levam à liberação do sofrimento. Nos momentos difíceis, uma prática de meditação estabelecida se torna um refúgio inestimável. Quando a vida se torna caótica, quando tudo parece desmoronar ao seu redor, sua almofada de meditação é um lugar de estabilidade. É como ter uma âncora em um mar agitado. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida exterior, você sempre tem a possibilidade de voltar a si mesmo, voltar à sua respiração, voltar ao momento presente. Existem muitas formas de meditação na tradição budista, cada uma com seus próprios méritos e aplicações. A meditação de atenção plena da respiração, chamada Anapanasati, é talvez a mais fundamental. Consiste simplesmente em prestar atenção ao fluxo natural de sua respiração, notando as sensações da inspiração e da expiração. Quando sua mente vagueia, e ela vagueará constantemente, você a traz gentilmente de volta à respiração. Esta prática, aparentemente simples, é extraordinariamente poderosa. Ela te treina em várias habilidades cruciais. Primeiro, a capacidade de permanecer presente. Em vez de se perder em pensamentos sobre o passado ou o futuro, você aprende a habitar este momento único. Depois, a capacidade de observar, sem julgamento. Você nota seus pensamentos e emoções sem rotulá-los como bons ou ruins, sem se identificar com eles. Finalmente, a capacidade de soltar e recomeçar. Repetidamente, você nota que sua mente vagueou e a traz de volta com paciência e sem crítica. Essas habilidades se transferem diretamente para os desafios da vida cotidiana. Quando uma crise surge, se você tem uma prática de meditação estabelecida, você já sabe como voltar à sua respiração, como criar um espaço entre o estímulo e sua resposta, como observar suas reações sem ser levado por elas. A meditação te preparou para este momento. Outra forma de meditação particularmente útil nos momentos difíceis é a meditação da bondade amorosa, chamada Metta Bhavana. Nesta prática, você cultiva deliberadamente sentimentos de bondade, primeiro para si mesmo, depois estendendo progressivamente esses sentimentos aos outros. Você pode usar frases como: que eu esteja em segurança, que eu seja feliz, que eu tenha saúde, que eu viva com facilidade. Esta prática contrapõe diretamente os padrões mentais negativos que podem se intensificar durante períodos difíceis. Em vez de ruminar sobre seus problemas ou se criticar, você inunda sua mente de bondade e desejos positivos.
Isso pode parecer artificial no início, mas com a prática regular, esses sentimentos se tornam autênticos e naturais. A meditação contemplativa também é valiosa. Nesta prática, você reflete intencionalmente sobre verdades espirituais importantes. Por exemplo, você poderia meditar sobre a impermanência, contemplando como tudo em sua experiência está em constante mudança. Ou você poderia meditar sobre a interconexão, refletindo sobre como você está ligado a todos os seres e a tudo o que existe. Essas contemplações não são simples exercícios intelectuais. Quando são feitas em um estado meditativo, com concentração e abertura do coração, tornam-se realizações experienciais que transformam sua maneira de ver o mundo e a si mesmo. Você não apenas compreende a impermanência como conceito, você a sente em seus ossos. E esse conhecimento íntimo muda tudo para aqueles que são novos na meditação. Começar pode parecer intimidante. Você não precisa meditar por horas ou sentar-se em lótus completo. Comece simplesmente com 5 minutos por dia. Encontre uma postura confortável, seja sentado em uma almofada, em uma cadeira ou até deitado se necessário. O importante é que você esteja alerta, mas relaxado. Feche os olhos ou abaixe suavemente seu olhar. Respire algumas vezes profundamente para se acomodar. Depois, deixe sua respiração retomar seu ritmo natural. Preste atenção às sensações da respiração. Talvez você note o ar fresco entrando por suas narinas, ou o movimento de seu peito e abdômen, ou a leve pausa entre a inspiração e a expiração. Quando você perceber que sua mente vagueou, e ela provavelmente o fará em alguns segundos, não se desanime. Isso é absolutamente normal. É, na verdade, a própria natureza da mente não treinada vaguear de um pensamento a outro. Simplesmente, traga sua atenção de volta à respiração, repetidamente. Cada vez que você nota o vaguear e retorna, você fortalece sua capacidade de atenção. É como fazer repetições na academia para a mente. Com o tempo, aumente progressivamente a duração de suas sessões. Talvez 10 minutos após uma semana, 15 após 2 semanas, e assim por diante. A regularidade é mais importante que a duração. É melhor meditar 5 minutos todos os dias do que 30 minutos uma vez por semana. Você está construindo um hábito, um ritmo, uma relação com sua prática. Se possível, medite no mesmo horário todos os dias. Muitas pessoas acham útil meditar cedo pela manhã, antes que a agitação do dia comece. É um momento em que a mente está frequentemente mais calma. E isso dá um tom pacífico para todo o dia. Mas o melhor momento é aquele em que você pode realmente praticar de forma consistente. Crie um espaço dedicado à sua prática se possível. Pode ser tão simples quanto um canto tranquilo com uma almofada. Ter um espaço físico associado à meditação envia um sinal à sua mente e facilita a entrada em um estado meditativo. Com o tempo, o simples fato de se sentar nesse espaço desencadeará uma resposta de calma e centramento. Nos momentos particularmente difíceis, quando você está sobrecarregado pelas emoções ou circunstâncias, sua prática de meditação pode se tornar um refúgio imediato. Mesmo algumas respirações conscientes podem te trazer de volta ao centro. Você não precisa esperar estar em sua almofada. A atenção plena pode ser praticada em qualquer lugar, a qualquer momento. Lição 11. Transformar o sofrimento em sabedoria. Um dos ensinamentos mais profundos do budismo é que o próprio sofrimento, quando abordado com consciência e sabedoria, pode se tornar um veículo para o despertar. O Buda não ensinou que devemos evitar todo o sofrimento, o que seria impossível, mas sim que podemos transformar nossa relação com ele. O sofrimento, segundo este ensinamento, contém sementes de sabedoria. Cada dificuldade que você encontra é potencialmente um professor. Os momentos em que tudo vai bem são agradáveis, mas geralmente
não nos empurram a questionar profundamente, a buscar a verdade, a crescer espiritualmente. É frequentemente, em nossos momentos mais sombrios, que fazemos as perguntas mais importantes. Quem sou eu realmente? O que importa? Como quero viver? Essas perguntas não são intelectuais. Elas vêm do coração, da profundidade de nosso ser. E é esta investigação sincera que pode levar a uma transformação autêntica. O sofrimento quebra nossas ilusões, nossos apegos a ideias fixas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Nos força a soltar o que não é essencial. Neste processo de desconstrução, tão doloroso quanto seja, está a oportunidade de reconstruir sobre fundações mais sólidas. Existe um conceito no budismo chamado dukkha, frequentemente traduzido por sofrimento, mas que significa mais precisamente insatisfação ou mal-estar. O Buda ensinou 3 tipos de dukkha. O primeiro é o sofrimento óbvio, a dor física, a perda, a doença. O segundo é o sofrimento da mudança. Mesmo as experiências agradáveis são insatisfatórias, porque não duram. O terceiro, o mais sutil, é o sofrimento da existência condicionada, o simples fato de ter um ego. Um sentimento de eu separado cria uma insatisfação fundamental. Compreender esses níveis de sofrimento nos ajuda a ver mais claramente. Percebemos que não é apenas esta situação particular que causa nosso sofrimento, é nossa maneira fundamental de nos relacionar com a experiência. Esta realização é libertadora, porque significa que não estamos condenados a sofrer mesmo se não podemos sempre mudar nossas circunstâncias externas. Podemos mudar nossa relação interior com essas circunstâncias. Para transformar o sofrimento em sabedoria, o primeiro passo é acolhê-lo plenamente em vez de fugir dele. Isso pode parecer contraintuitivo. Nosso instinto natural é evitar a dor, distrair-nos dela, suprimi-la. Mas o sofrimento do qual fugimos não desaparece. Ele se acumula na sombra, criando todos os tipos de problemas secundários, vícios, relacionamentos disfuncionais, doenças psicossomáticas. Acolher o sofrimento não significa comprazer-se nele ou dramatizá-lo. Significa simplesmente dar-lhe espaço, reconhecê-lo, permitir que esteja presente sem resistência. Quando você sente tristeza, permita-se chorar. Quando sente medo, reconheça-o sem vergonha. Quando sente raiva, dê-lhe espaço para se expressar de maneira saudável. Ao permitir que essas emoções sejam plenamente sentidas e expressas, você descobrirá que elas passam naturalmente. As emoções são como as ondas. Elas sobem, atingem um pico, depois descem. É apenas quando resistimos a esse fluxo natural que as emoções ficam bloqueadas e criam sofrimento crônico. O segundo passo é investigar o sofrimento com curiosidade. Em vez de simplesmente sofrê-lo, você pode examiná-lo. De onde ele realmente vem? Quais pensamentos, quais crenças, quais apegos o alimentam? Esta investigação não deve ser fria ou analítica, mas empática e atenta. Por exemplo, se você sofre de ansiedade diante da incerteza financeira, você poderia explorar: o que eu acredito sobre dinheiro e segurança? De onde vêm essas crenças? Elas são realmente verdadeiras? O que eu realmente temo sob o medo de faltar dinheiro? Talvez você descubra que sua ansiedade está menos relacionada ao dinheiro em si do que a medos mais profundos de rejeição, inadequação ou perda de controle. Esta exploração te dá acesso às raízes de seu sofrimento. E uma vez que você pode ver essas raízes claramente, você tem a possibilidade de transformá-las. Você não é mais a vítima passiva de seu sofrimento. Torna-se um participante ativo em sua própria cura e evolução. O terceiro passo é extrair as lições e a sabedoria de sua experiência. Cada provação tem algo a te ensinar. Talvez ela te ensine paciência, resiliência, compaixão. Talvez mostre o que realmente importa em sua vida.
Talvez te force a desenvolver novas capacidades ou a descobrir forças que você não sabia possuir. Pergunte-se: o que posso aprender com esta situação? Como posso crescer através dela? Como esta experiência pode me tornar mais sábio, mais forte, mais compassivo? Essas perguntas transformam seu sofrimento de um fardo em um catalisador. Há uma história sobre um mestre zen que perdeu seu único filho em um acidente trágico. Seus estudantes vieram encontrá-lo, esperando vê-lo quebrado pela dor. Encontraram-no chorando, mas também estranhamente em paz. Quando perguntaram como ele podia estar tão calmo, ele respondeu: "Eu choro porque meu coração está partido, mas estou em paz, porque sei que este sofrimento é natural, que faz parte do amor e que me ensina a profundidade da impermanência e a preciosidade de cada momento." Esta história captura o paradoxo de transformar o sofrimento em sabedoria. Você não suprime a dor, não finge que ela não existe, mas você encontra nela uma profundidade, um significado, uma abertura do coração que transcende a própria dor. Lição 12. Integrar os ensinamentos na vida cotidiana. Exploramos juntos muitos ensinamentos budistas sobre a paciência, a calma e a transformação do sofrimento. Mas esses ensinamentos só valem por sua aplicação em nossa vida cotidiana. O verdadeiro teste de sua compreensão não é o que você sabe intelectualmente, mas como você vive, momento a momento. A integração desses ensinamentos é um processo gradual e contínuo. Não se trata de uma transformação instantânea, mas de um cultivo paciente, dia após dia. Você não se tornará perfeitamente pacífico e paciente da noite para o dia. Você terá altos e baixos, momentos em que consegue brilhantemente permanecer centrado e outros em que reage de velhas maneiras habituais. Isso é normal e esperado. O caminho espiritual não é linear. A chave é a prática regular. Estabeleça rotinas que apoiem sua prática. Talvez você comece cada dia com 10 minutos de meditação. Talvez termine cada dia refletindo sobre 3 coisas pelas quais é grato. Talvez respire algumas vezes conscientemente antes de cada refeição, cada reunião, cada conversa importante. Esses pequenos rituais podem parecer insignificantes, mas é sua repetição constante que cria uma mudança profunda. Você está construindo novas autopistas neurais em seu cérebro. Você treina sua mente para voltar naturalmente à atenção plena, à compaixão, à paciência. O que hoje exige esforço consciente se tornará progressivamente automático. Busque também oportunidades de aprendizado em sua vida cotidiana. Cada interação difícil com um colega, cada atraso frustrante, cada decepção menor é uma chance de praticar. Em vez de ver esses momentos como interrupções irritantes, veja-os como laboratórios preciosos para desenvolver sua prática. Quando alguém te corta no trânsito, você pode respirar conscientemente em vez de buzinar com raiva. Quando seus planos são contrariados, você pode praticar a aceitação em vez da resistência. Quando alguém te critica, você pode ouvir com curiosidade em vez de ficar na defensiva. São essas micropráticas diárias que constroem sua capacidade de permanecer calmo nas verdadeiras crises. Cerque-se também de apoio em seu caminho. Junte-se a uma comunidade de prática, se possível. A Sangha, ou comunidade espiritual, é uma das 3 joias do budismo ao lado do Buda e do Dharma. Praticar com outros traz encorajamento, inspiração e responsabilidade. Você percebe que não está sozinho em suas lutas e aspirações. Se você não pode se juntar a uma comunidade física, existem muitos recursos online, grupos de meditação virtuais, ensinamentos gravados, fóruns de discussão. Encontre o que ressoa com você e apoie a sua prática. Leia e estude regularmente. Revisite os ensinamentos fundamentais, repetidamente. Cada vez que você volta a um ensinamento, o compreende em um nível mais profundo
iluminado por suas experiências recentes. Os textos budistas clássicos como o Dhammapada, o Sutra do Coração ou os ensinamentos de mestres contemporâneos como Thich Nhat Hanh ou Pema Chodron podem ser companheiros preciosos em seu caminho. Seja paciente consigo mesmo. O perfeccionismo espiritual é uma armadilha comum. Você pode se julgar severamente cada vez que falha em viver segundo esses ensinamentos. Mas lembre-se, até o Buda praticou por muitos anos antes de seu despertar. Você é humano, imperfeito, e isso é perfeitamente aceitável. O importante não é ser perfeito, é ser sincero em seu esforço. Celebre seus progressos, mesmo pequenos. Talvez você tenha notado sua raiva subindo, mas não agiu impulsivamente. Isso é progresso. Talvez você tenha praticado a compaixão por si mesmo após um erro, em vez de se criticar por dias. Isso é progresso. Talvez você tenha permanecido presente durante uma conversa difícil, em vez de escapar mentalmente. Isso é progresso. Essas pequenas vitórias se acumulam. Com o tempo, você olhará para trás e perceberá o quanto mudou. As situações que te teriam completamente desestabilizado há um ano, agora te encontram relativamente calmo. As pessoas que automaticamente desencadeavam sua raiva, agora despertam sua compaixão. As incertezas que te aterrorizavam agora são aceitas com equanimidade. Não se esqueça também de estender esses ensinamentos além de si mesmo. A prática budista não é egocêntrica. Ela visa finalmente o bem-estar de todos os seres. Quando você desenvolve a paciência, a calma e a sabedoria, torna-se uma presença mais tranquilizadora para aqueles ao seu redor. Sua paz interior se propaga naturalmente. Você também pode compartilhar explicitamente esses ensinamentos com outros, quando for apropriado. Se um amigo está atravessando um período difícil, talvez você possa oferecer um ouvido atento, uma lembrança da impermanência, um pouco de perspectiva, não pregando ou impondo, mas simplesmente compartilhando o que te ajudou. Finalmente, lembre-se de que o objetivo final de todos esses ensinamentos não é simplesmente gerenciar melhor suas dificuldades pessoais, por mais importante que isso seja. O objetivo é o despertar, a liberação completa do sofrimento para si mesmo e para todos os seres. É uma aspiração vasta e nobre. Mantenha essa visão no horizonte, mesmo cuidando dos detalhes práticos de sua vida cotidiana. Cada momento de paciência que você cultiva, cada instante de calma que preserva na tempestade, cada transformação de sofrimento em sabedoria que realiza, contribui para essa jornada em direção ao despertar. Você planta sementes que darão frutos muito além do que pode imaginar. Então, continue praticando, com diligência e gentileza. Continue voltando ao presente, repetidamente. Continue cultivando a compaixão, por si mesmo e pelos outros. Continue se abrindo aos ensinamentos de cada experiência, agradável ou difícil. Continue caminhando neste caminho antigo, mas sempre novo, que libertou inúmeros seres antes de você e libertará inúmeros depois. Sua prática importa. Seu esforço importa. Sua aspiração sincera ao despertar importa. Em um mundo que tanto precisa de paz, sabedoria e compaixão, cada pessoa que cultiva essas qualidades faz uma diferença real. Que esses ensinamentos te apoiem em todos os momentos de sua vida. Que você encontre refúgio na prática quando a tempestade estiver furiosa. Que você descubra a paz profunda, que é sua verdadeira natureza, sempre presente sob as ondas da existência. E que todos os seres, em todos os lugares, conheçam essa mesma paz, essa mesma liberação do sofrimento. Obrigado por compartilhar esta jornada de exploração comigo hoje, no caminho da luz. Continue cultivando a paciência e a calma em sua vida. A transformação é possível para cada um de nós.